partir de agora, a gente está gravando, tá? Então, todo mundo que estiver aqui está concordando em permanecer na sala e concorda com a gravação, tranquilo? E com a postagem lá no meu canal, lá no YouTube, sem qualquer fins lucrativos. E a gente vai iniciar aqui. Deixa eu só postar aqui, disponibilizar aqui, compartilhar a sala. Bom, então vamos lá. Qual o equipamento que nós utilizamos para isolar um equipamento principal? Rodrigo, deu uma cortada. Ele tinha... Oi, eu tinha falado o disjuntor e a seccionadora, mas existem vários procedimentos e outras coisas que a gente pode agregar nisso aí, como cartão de segurança, para sinalizar que está isolado, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso. Beleza, Rodrigo. A Beatriz ia falar alguma coisa também? Está nesse sentido também, Beatriz? Perfeito, Sandro. Tá ótimo. É isso mesmo, pessoal. Os equipamentos que eu posso usar para isolar, assim, o disjuntor eu posso usar para isolar, mas é um tipo de disjuntor específico, não é qualquer disjuntor que eu possa usar para isolar. Por enquanto, eu ainda não vou falar desse disjuntor, é um disjuntor de nicho, mas o principal equipamento mais utilizado no sistema de potência para permitir a isolação de outros equipamentos principais é a seccionadora. A seccionadora talvez seja o equipamento que mais tem maior quantidade nas subestações e é um equipamento utilizado para isolação. Como o Rodrigo falou, a seccionadora aberta, por si só, ela não garante a isolação. Nós vamos ver isso à frente, mas uma parte da isolação é a abertura da seccionadora. Então, a seccionadora serve para isolar e executar manobras. Então, vamos seguir aqui. As seccionadoras, e vocês veem alguns tipos de seccionadoras aqui, ok? Você tem essa aqui de eixo central, ela abre em 2 pontos. Você vê essa aqui que faz esse tipo de movimento, ela abre assim ou assim de lado. E você tem vários tipos de seccionadora que nós vamos ver na sequência. Então, cada seccionadora ela é desenhada com um objetivo. Todas têm o objetivo de seccionar o circuito elétrico, mas cada uma tem a sua propriedade e é projetada de certa forma. Algumas são melhores, outras mais antigas, mas temos vários tipos. Então, vamos seguir aqui para olhar o que a gente tem para ver que seccionadora. As seccionadoras são dispositivos de manobras que permitem a abertura e fechamento de trechos de linhas de transmissão, transformadores ou outros equipamentos, capacitor, compensador síncrono. Elas são compostas por um conjunto de contatos elétricos montados em estruturas isolantes, ou seja, elas estão suportadas por isoladores, justamente para não haver uma falha para a terra, elas ficam suportadas por cadeias de isoladores e são projetadas para suportar o arco elétrico quando os contatos são separados por um período limitado de tempo. Mas, olha só, não é qualquer arco elétrico, não é um arco elétrico de um sistema ou um circuito em carga. É um arco elétrico de uma corrente residual que está ali por indução. Então, você vai abrir e vai abrir um pequeno arco nessa seccionadora, ela mesmo sendo aberta somente com tensão, porque a gente não manobra, exceto algumas seccionadoras específicas,
você não manobra uma seccionadora em carga. Você não tem essa... a seccionadora não é projetada para isso. Você precisa desligar o equipamento e aí, após esse equipamento estar desenergizado, desligado e desenergizado, ou às vezes até energizado, ela pode abrir a seccionadora, mas o principal é estar desligado, sem corrente passando por ele, e aí sim eu posso abrir a seccionadora para desconectar esse equipamento do sistema. As seccionadoras são importantes componentes do sistema elétrico de potência, pois permitem a realização de operações de manobras de forma segura, eficiente, desculpa que a câmera está na frente, sem que haja interrupção de fornecimento de energia elétrica aos consumidores. Então, eu consigo o tempo inteiro fazer manobras, obviamente, são manobras programadas, pode acontecer até o evento de urgência, de emergência, mas, na maioria das vezes, eu estou fazendo uma manobra programada, eu desligo linhas, desligo transformadores e continuo mantendo os consumidores atendidos através da redundância do sistema, da interligação do sistema elétrico. E as seccionadoras deixam esses equipamentos fora do sistema. Então, a primeira seccionadora que a gente vai ver é a seccionadora com abertura central. Ela possui um eixo central, onde os contatos elétricos são montados e são acionados por meio de uma alavanca. Então, através de uma alavanca, você faz um movimento de abertura dessa seccionadora, ok? Ela é uma seccionadora com abertura central. Então, ela vai desconectar aqui, ó, e vai abrir o contato dela. E aí eu vou colocar para vocês um vídeo aqui sobre essa seccionadora. Olha lá, tá vendo? Tem um pequeno arco ali e ela abre. Ela está sendo aberta somente com tensão aí. Olha lá, somente tensão. Tá vendo? Ele é um tipo até diferente de seccionadora. Tem esse funilzinho aí em cima aí que eu nunca nem vi no campo uma seccionadora dessa. Tá? Mas é uma seccionadora de abertura central. Outra seccionadora aqui, com abertura dupla. Por que abertura dupla? Ela abre aqui e aqui. Então, ela desconecta aqui e desconecta aqui. Então, ela tem esse eixo aqui central que gira e ele faz dois giros. Ele faz um giro assim e essa parte central roda, mas ela também tem um acoplamento. Na hora que ela entra ali, ela dá uma giradinha também que acaba de fazer o contato. Então, ela possui dois conjuntos de contatos elétricos, dois contatos fixos, um aqui e um aqui, e esse contato móvel aqui, ó, dois contatos móveis que fazem a ponte entre esses dois contatos fixos. Um cabo entra do lado de cá, outro cabo entra do lado de cá e faz essa conexão. Então, possui dois conjuntos de contatos elétricos que não são acionados de forma independente por meio de alavanca ou comandos elétricos. Essas seccionadoras, elas podem ser comandadas tanto do local, por alavanca, como remotamente, de uma sala de controle. Eu não sei se é muito comum o comando, está se tornando cada vez mais comum, o comando por COS de seccionadoras, porque hoje nós temos câmeras muito boas, excelentes câmeras, que aproximam muito o operador de sistema do alvo que ele quer ver na subestação. Então,
você vê quase assim, ó, você vê praticamente assim, você vai lá no contato até mais próximo do que isso aqui, você chega bem perto com a câmera para ver se o contato fechou direitinho. Às vezes tem câmera de outra posição e você consegue ver de uma forma legal. Então, cada vez mais está sendo possível a manobra através de centros de operação. Então, vamos ver aqui um exemplo dessas seccionadoras. Desculpa, porque minha sequência, eu acho que é essa aqui, ó. Eu mexi nesses vídeos, ó. Aqui, ó. Um exemplo, ó. Viu? Ela tem um eixo central que movimenta ela e ela faz o contato lá. Essa aqui, por acaso, não tem aquele negócio que eu falei para vocês que dá uma giradinha no contato. Não precisa. Ela é um cilindro, ó, e encaixa lá certinho. Então, esse é um exemplo de uma seccionadora com abertura dupla. Beleza, pessoal? Está tendo alguma dúvida? Está tranquilo? A explicação, acho que não tem como ter muita dúvida, né? É uma explicação do equipamento, mas é aquele combinado nosso. Caso tenha alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, falar de alguma situação, pode me cortar aí, porque eu não consigo muito acompanhar aqui na hora que o pessoal levanta a mão. Aí pode me parar, tá? Então, outro tipo de seccionadora é essa aqui, ó, a chave seccionadora semipantográfica vertical. Então, ela faz esse tipo de contato. Bom, o cotovelo levanta e fecha lá em cima no contato. Ó. Ela vai e fecha nesse... Que nem se fosse um braço assim, pegando numa barra. Então, essa chave possui um mecanismo pantográfico que permite o movimento dos contatos elétricos de forma vertical e horizontal. Essas seccionadoras são utilizadas em linhas de transmissão de alta tensão e são capazes de suportar grandes esforços mecânicos e dinâmicos. Então, vamos ver se eu consigo achar esse vídeo aqui, porque o vídeo 5 está aqui. Tranquilo. Então, olha lá, ó. Esse aqui, eles estão fazendo um teste, não tem tensão aqui. Ó, tá vendo? Não abre arco, não abre nada. Então, eles estão testando essa seccionadora. Tem um elemento aqui embaixo, ó, da manutenção, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um pessoal aqui embaixo olhando ela, o movimento dela vai aparecer aqui. Ó. Então, é um movimento que vai lá e abraça lá o contato lá em cima. Ok? Ó, o pessoal aqui, ó, acionando ela aqui. Então, essa aí é a pantográfica ou semipantográfica. Assim, eu não vou saber, porque vocês vão escutar falar assim, seccionadora pantográfica, mas também tem esse termo, semipantográfica. Então, assim, é o mesmo desenho. Eu não sou especialista em seccionadoras, então, falar assim, pô, o que é a diferença? Mas vocês vão escutar falar isso, pantográfico ou semipantográfico, mas é esse tipo de seccionadora. Chave seccionadora semipantográfica horizontal. Então, essa é igual, só que ela tem um outro movimento. Ela vai para o lado, ela é igual um cotovelo assim, ó, fazendo isso, mas ela vai para o lado. Então, possui um mecanismo pantográfico apenas para o movimento vertical dos contatos elétricos. Essas seccionadoras são utilizadas em linhas de transmissão de média tensão e são mais compactas do que as seccionadoras pantográficas. Pessoal, só para que vocês tenham uma ideia do motivo de mostrar a seccionadora, por quê? Porque quando você vai ter serviço no equipamento, às vezes um detalhe do tipo de seccionadora, o tipo de circuito que você vai trabalhar, onde tem contato móvel, onde tem contato fixo, se você vai desconectar, às vezes influencia na análise do operador. Então, o conhecimento das seccionadoras
é legal. E também porque o desenho normalmente é diferente. Então, se você vai fazer uma entrevista e você tem um desenho lá de uma seccionadora de contato duplo, de acionamento, de abertura central, ela vai estar simbolizada lá, mais ou menos mostrando dessa forma no desenho, no diagrama. Então, pode ser uma pergunta que o cara pode fazer. Eu não acho uma pergunta relevante, mas cada um pergunta o que quer, né? Então, você conhecer a seccionadora, inclusive no diagrama, falar assim, essa seccionadora aqui é de abertura central, você mostra conhecimento. Então, isso aqui, esse trecho aqui do curso, é para mostrar a vocês que existem diversos tipos de seccionadores. Não porque quando a gente está no centro de operação, a gente tem esse sentimento, seccionadora é seccionadora. Mas não é. Tem vários tipos. Então, olha lá esse tipo de seccionador aqui, ó, que a gente viu. Ó. Olha lá. Ela vai lá e vai fazer o contato lá. Ó. Ok? Essa está com tensão. Pessoal, uma coisa que eu vou chamar a atenção, porque a gente vai ver isso na frente. Seccionadora, que é ponto de isolação, você não trabalha na seccionadora. Não se trabalha em seccionadora, que é ponto de isolação. Mesmo que você tenha tensão do lado de cá, vamos supor que você está com tensão do lado de cá, ok? Chegando tensão para o lado de cá. Teoricamente, você poderia trabalhar aqui. Por quê? Porque aqui, esse ponto é o ponto de isolação. Daqui desse ponto para cá, estaria isolado, vamos supor. Mas eu estou com tensão aqui. O certo, pode ter empresa que trabalha de forma diferente. Eu estou falando pela minha experiência e meu entendimento do correto, que é não se trabalha em ponto de isolação. Essa é a forma mais segura de trabalho. Se eu preciso trabalhar nesse contato da seccionadora, nesse mecanismo da seccionadora, eu preciso isolar mais à frente. Eu não posso ter tensão aqui. Por quê? Porque o cara vai subir nessa estrutura aqui. Como é que ele vai numa distância dessa aqui? Como é que você vai garantir que o cara não vai subir aqui pelo meio e o arco vai abrir nele? Então, mesmo que isso aqui esteja sem tensão, corre um risco dele se acidentar por indução ou por um arco que venha a abrir aqui. Então, não se trabalha em seccionadora que está aberta, bloqueada e com cartão de segurança, ou seja, que está servindo de ponto de isolação. Isso é básico para a operação de uma subestação. Aí pode ser que uma empresa trabalhe dessa forma. Não, tem empresa que trabalha. Eu não estou falando que tem, não conheço, tá? Mas pode ter alguma empresa que fale assim, não, a gente trabalha. Cara, eu acho que está errado. Eu acho que é uma prática perigosa. Beleza? Chave seccionadora vertical, uma chave bastante comum. A chave que abre assim, tem um contato, ela faz isso. E aqui, junto, nós temos aqui uma chave terra. Aqui ele vai fechar neste contato um aterramento. Então, vamos supor que a linha aqui vem da subestação, passa pela seccionadora e aqui sai para a linha, do lado de cá, desse contato aqui. Sai para a linha. Eu uso essa haste aqui, ó, como chave de aterramento. Ele vai um cabo aqui lá para a terra e quando eu abro essa seccionadora, eu posso fechar a chave terra aqui, aterrando a linha que está conectada neste ponto. Então, e do lado de cá eu continuo com tensão se ela estiver conectada lá na subestação. Mas desse lado de cá, eu estou aterrando a linha ou outro equipamento. Então, essa aqui é uma seccionadora vertical que já tem uma chave terra. É comum que vocês vejam num diagrama
a chave terra separada da seccionadora, que é isoladora da linha, por exemplo. Você vai ver uma seccionadora para chave terra e lá no desenho uma outra seccionadora, desculpa, uma seccionadora da linha e lá no desenho uma outra seccionadora como chave terra. Mas, às vezes, é isso aqui, esse conjunto. Por isso que vocês têm que ter essa noção que uma chave terra ela pode estar no conjunto da seccionadora que está sendo utilizada para isolação. Então, esse conceito também é legal de saber, porque você está vendo no diagrama 2 equipamentos, mas lá no campo só existe um, porque às vezes o desenhista utiliza essa forma para simplificar, para melhor entendimento, porque essa seccionadora vai ter um número, por exemplo, seccionadora 6377, vai ser essa seccionadora aqui. E essa aqui vai ser seccionadora 6370T, isso é a nomenclatura de Furnas. Você vai ter dois nomes de seccionadora, só que é o mesma estrutura. Então, isso também é legal de entender. Bom, então essa chave realiza a separação dos contatos elétricos de forma vertical, permitindo ter a opção de circuito elétrico. Ela é útil em situações onde há limitação de espaço físico, já que ocupa menos espaço. Claro, ela é curtinha, ela é pequena. Ela abre aqui, a outra abre assim, a outra é pantográfica, então são seccionadoras maiores. Essa é uma seccionadora para pequenos espaços. Ela é útil em situações onde há limitação de espaço, já que ocupa menos espaço horizontalmente do que as outras seccionadoras. A chave seccionadora vertical pode ser acionada manualmente ou por meio de atuadores elétricos ou pneumáticos. Qualquer seccionadora pode ser manobrada dessa forma. Não quer dizer que todas as seccionadoras podem ser manobradas por comandos elétricos. Mas, se tiver o comando elétrico ali implementado, ela vai poder ser manobrada até de um centro de controle de um COS, assim como da sala de controle da subestação. Então, vamos ver um vídeo aqui dela. Vou botar de novo aqui, que deu um pulinho. Olha lá, tá vendo? Tá vendo lá na ponta que é uma bola? Aquela bolinha é para justamente evitar que você propague esse arco por muito tempo, porque na superfície esférica o arco se dissipa ali e ele, se fosse uma ponta, a seccionadora, ela ficaria mais tempo com o arco. Então, essa esfera também faz isso, ajuda a eliminar o arco elétrico. Bom, nós já vimos aí, mas se alguém quiser responder, se prestou atenção, como é que eu posso acionar uma seccionadora? De que forma eu comando a seccionadora? Manualmente ou remotamente? Manualmente ou remotamente. A Beatriz, eu acho que queria falar, mas eu acho que ficou meio cortado, não sei se quer falar. Remotamente, manualmente, seria por que estrutura ou que mecanismo? Rodrigo? Tipo uma manivela? Uma manivela, uma alavanca, normalmente uma alavanca. Né? E remotamente? Sala de controle. Isso, mas através de um circuito elétrico, concorda? Positivo. Tá, então, é isso aí. Eu, através de um circuito de comando elétrico, e aí vai nas canaletas, quando você visitar uma subestação, quando tiver a oportunidade de visitar a subestação, preste atenção que nas canaletas, e essas canaletas às vezes estão com tampas quebradas, mas existem várias canaletas onde são jogados os cabos de controle e comando que vão para esses equipamentos. Então, cabos de medição, cabos de informação, cabos de proteção,
cabos de comando das seccionadoras, comandos de acionamento de disjuntores vão correr por essas canaletas e chegarão até, vem da seccionadora, ou melhor, vem da sala de controle e vão até a seccionadora para comandar essas seccionadoras. Então, e aí, por sistemas informatizados, pode ser também dado esse comando através de um centro de operação que está a quilômetros de distância daquela subestação. Então, eu posso acionar de várias formas. Então, vamos ver aqui algumas formas. Então, a primeira forma é manual, a seccionadora é acionada manualmente por uma caixa que fica embaixo dela, sai uma haste vertical em direção à seccionadora, chega lá em cima, tem um mecanismo que, quando essa haste gira nesse sentido, faz com que a seccionadora venha abrir ou fechar. Então, lá embaixo tem um cubículo onde o operador pode dar o comando, ou manual, por alavanca, ou elétrico, também por algum botão, alguma coisa. Então, nesse cubículo, ele pode dar tanto comando manual como o comando elétrico. A motorizada, a seccionadora é acionada por um motor elétrico que pode ser controlado manualmente, automaticamente, por sistemas de controle. Então, aqui, o motor da seccionadora permite esse comando remoto. Então, ela é motorizada. Pode ter uma seccionadora hidráulica também, que, através de sistemas de óleo, podem manobrar. Eu nunca vi, ou pelo menos nunca tive conhecimento de uma seccionadora assim no campo, tal, de acionamento hidráulico, mas na minha pesquisa eu encontrei. Então, aqui está o cubículo da seccionadora. Olha a haste que eu falei aqui para vocês, está vendo? Aqui, o operador vem, consegue abrir essa caixa aqui, tem uma chavezinha aqui, ele vai abrir, abaixa essa alavanca aqui, essa manivela aqui, desculpa, essa maçaneta, né? E aqui é numerada, por quê? Para o operador saber qual seccionadora ele vai manobrar. Os equipamentos do sistema elétrico, eles recebem ou nome, dependendo do equipamento, banco de capacitores 1A, banco de capacitores 1, reator 2, reator 1B. E as seccionadoras e disjuntores e chaves de aterramento normalmente recebem números. Disjuntor 634, seccionadora 633, 679. Então, a seccionadora, os disjuntores e chaves externas recebem números para identificar por que eles precisam desses números. E eles são sinalizados aqui, ó. Aqui tem numeração, aqui tem numeração, tudo para identificar direitinho o equipamento, porque o cara, na hora de isolar, ele vai lá, ele vai ter que abrir esse cubículo aqui, bloquear a seccionadora na posição aberta e colocar cartão de segurança para que ninguém manobre esse equipamento durante o serviço. Nós vamos ver isso com detalhes. Mas, por enquanto, aqui, eu estou me preocupando em mostrar a vocês que eu consigo acionar a seccionadora por aqui. E aqui também você tem os cabos que vão correr aqui de controle, que também vão alimentar o motor aqui, que vai acionar essa seccionadora. Aqui, ó, a seccionadora aqui, tem uma seccionadora aqui fechada, ó. E aqui em cima é a mesma seccionadora, só que está aberta. Essa aqui é uma seccionadora de bypass. Ó, aqui embaixo nós temos o disjuntor. Tá vendo? 3 fases do disjuntor SF6. Aqui nós temos uma seccionadora isoladora do disjuntor e uma outra seccionadora isoladora do disjuntor. Ele fica em série aqui, ó. Vem por essa seccionadora, chega no disjuntor, chega no disjuntor aqui embaixo, sai aqui em cima, passa por essa outra seccionadora e segue para lá. A seccionadora de bypass, e aí quando nós formos ver a manobra, nós vamos ver isso com detalhe, eu estou adiantando a vocês aqui só para não perder esse desenho aqui que está muito bom. A seccionadora de bypass, ela está em paralelo com esse disjuntor. Se eu precisar trabalhar somente nesse disjuntor,
eu, com manobras que eu não vou explicar aqui, mas eu fecho essa seccionadora daqui de cima, abro o disjuntor e abro essas seccionadoras aqui, e aqui embaixo venho, bloqueio e coloco cartão de segurança, e já posso trabalhar nesse disjuntor. Aí você me pergunta assim, mas como é que a linha, que isso aqui é uma saída para a linha, tá? Como é que a linha ficou protegida? Tem uma manobrinha lá dentro da subestação que é feita, que é uma manobra de bypass, e o disjuntor de amarre, porque essa subestação é uma subestação de Jacarepaguá, e ela tem um barramento duplo aqui no setor de 138 kV, aonde eu coloco todos os equipamentos numa barra, deixo uma outra barra sozinha, somente com esse equipamento, insere com o disjuntor de amarre, e esse disjuntor de amarre passa a fazer a vez desse disjuntor protegendo a linha. Não se preocupem, eu sei que é muita informação, mas nós vamos ver isso detalhadamente, mas só estou assim aguçando a curiosidade de vocês para vocês já se colocarem assim o interesse pela manobra. Então, é assim que é feito um bypass e é assim que é feito um trabalho, e para isso servem as seccionadoras, e dessa forma que as seccionadoras são manobradas. Caixa de manobras seccionadoras. Alguma dúvida, pessoal, com essa caixa de manobras? Ou está tranquilo? Beleza? Não tem dúvida, eu vou seguir aqui. Bom, aí vem a seccionadora pneumática, que é com ar comprimido, eletromecânico, que é com motor, né, acionado a motor também. E a escolha da forma de acionamento depende das características exigentes da operação e do sistema elétrico de potência em questão, levando em consideração fatores como a distância, a frequência e a complexidade das manobras a serem executadas. Então, quando uma estação vai ser projetada, a pessoa que está projetando a subestação, ela tem que saber, assim, é uma subestação de 500, é uma subestação de 138, qual é a proximidade, qual o espaço que eu tenho ali de construção, que tipo de seccionador eu vou usar, é uma área grande, como é que vai ser o desenho do barramento. Então, tudo isso leva em conta o tipo de seccionadora que será usado no projeto da subestação. Então, vamos entrar agora unidades geradoras. E aqui eu incluo também a parte de painéis fotovoltaicos, que está sendo muito utilizado hoje em dia. Então, o Brasil, como vocês já viram, a matriz eletroenergética do país é fortemente baseada em hidrelétricas. Então, as hidrelétricas, elas são muito predominantes, bastante predominantes, e ainda bem, porque isso faz com que o sistema seja muito robusto. Você imagina um rotor desse aqui, ó, girando, e como é que se diz? Para você parar isso aqui é bem difícil, então ele tem uma inércia muito grande, o que garante uma boa frequência, uma estabilidade de frequência, diferentemente dessas aqui. Uma máquina, uma unidade geradora térmica, ela é muito mais leve, aqui nem frequência tem, e aqui é uma frequência que não é uma frequência sincronismo do sistema de 60 Hz. Ele tem que usar sistemas para poder ajustar a frequência para ser conectada no sistema elétrico. Bom, então, quais as principais fontes de geração de energia elétrica instaladas no sistema elétrico brasileiro? Falei aí. Eu acho que a gente pode começar com a água, né? Das usinas hidrelétricas. Isso, Beatriz. O que mais? Fotovoltaica, térmica. Isso, beleza. A eólica. Eólica, isso aí. Hoje, o Brasil, como nós vimos lá no histórico, obrigado aí pela participação de vocês, viu? O histórico do Brasil,
foi de construção de hidrelétricas. O Brasil começou construindo hidrelétricas e passou a construir grandes hidrelétricas. Foi um país que se tornou especialista na construção desse tipo de aproveitamento. E essas usinas, elas favoreceram muito a condição, vieram a favorecer a condição que o Brasil se encontra hoje, de produzir uma energia bastante limpa, que a energia hidráulica, a despeito de causar inundação em regiões, alagar grandes regiões, e hoje em dia isso tem sido até minimizado, a despeito disso, ela causa muito menos problema do que uma usina a carvão, por exemplo, uma usina a óleo, ela polui muito menos. Aí pode ter aí o ecologista que vai falar outras coisas, tal, mas a araucária e a tribo indígena, claro, tem todo esse problema por trás da hidrelétrica. Mas, em comparação a outras fontes de energia, ela é uma energia muito mais limpa. Então, o Brasil teve essa vantagem e se mantém na frente de vários países por conta bastante das hidrelétricas. Mas lá na frente, como vocês viram, por questões de segurança do sistema, devido a secas prolongadas e cada vez estão sendo mais comuns, você precisou sujar um pouco a matriz eletroenergética do país, porque você precisou colocar uma térmica, principalmente naquela época lá atrás, que você não tinha muita tecnologia eólica, fotovoltaica, então nem se falava, mas você precisou usar as usinas a gás para dar uma garantia para o sistema. E nós estamos usando até hoje. A tarifa aí está com bandeira vermelha, usando térmica aí por conta de seca. Então, elas também têm o seu lugar, essas usinas também têm o seu lugar. E ninguém falou um tipo de usina aí que não é muito comum no Brasil, mas nós temos aqui no Rio de Janeiro. Qual é? No estado do Rio. Então, a gente tem a nuclear em Angra. Exatamente, Beatriz. Não sei se você falou antes da nuclear, se eu não escutei. Não, falei mesmo não, Sandra. Tá. Então, a energia nuclear é uma energia que pode ser, isso é opinião de alguns estudiosos, ela pode vir a ser a energia do futuro. Por quê? Porque, devido aos desastres que aconteceram, Chernobyl, Fukushima, essa energia colocou medo em muitas pessoas. Só que se você pensar numa usina de Angra, que não é uma usina nada moderna e não acontece nada, e gera muito pouco lixo nuclear, é um tipo de... É uma energia ainda um pouco cara, bastante cara, vamos dizer assim, mas é uma alternativa a usinas térmicas muito poluentes. Até mesmo se você considerar uma usina a gás, de repente, eu não sei comparar, tá? Mas estou falando que alguns estudiosos indicam que a usina nuclear pode voltar com força no futuro, né? Vai sofrer, obviamente, muita resistência de ecologistas, mas pode ser que elas voltem a ter seu apogeu aí. Então, aqui, pessoal, como eu falei, aqui, a matriz elétrica do Brasil. Vocês podem procurar, se vocês procurarem lá na internet, vocês podem achar uma coisa bem diferente disso aqui. Mas aí prestem atenção, porque vocês podem estar vendo a matriz energética do Brasil. Existe a matriz elétrica e a matriz energética. Quando eu falo de matriz energética, você está considerando toda a energia. A energia que faz girar um motor a diesel, a energia que faz um carro rodar, um ônibus rodar,
qualquer tipo de energia. Então, é a matriz energética. Aqui nós estamos falando de matriz elétrica. Vai estar englobando somente as fontes de energia elétrica. Então, olha lá, o Brasil ela tem quase 60% aqui de hidráulica. Olha o mundo. Chega nem a 20%. Nuclear, o Brasil tem pouco, o mundo tem bastante. Gás natural, o Brasil está começando assim, engrenando, mas talvez nem chegue nunca a essa condição aqui, porque isso aqui para esses países é muito bom. Por quê? Olha aqui, carvão. Olha o Brasil. Muito pouquinho. O Brasil praticamente não tem usinas a carvão e o mundo tem muita usina a carvão. Eólica. O Brasil também está na frente, ó. Fotovoltaica, solar, né? O Brasil está atrás ainda, mas está próximo ali. Biomassa. Biomassa, Brasil é o cara, né? Ninguém usa aqui, ou usa um pouquinho, né? 2 e pouco, e o Brasil já está em 8,2. Também está na frente desses caras aqui. Então, se vocês compararem essa matriz com essa aqui, o Brasil está, assim, muito distante, muito... E aí você fala assim, pô, caramba, Brasil legal, né? Fez esse projeto. Não, foi por acaso. Por acaso. Como tudo de bom que acontece no país é meio por acaso. Não é algo que foi planejado. O Brasil tinha condição, rios com bacias hidrográficas, com regimes de chuva complementares, ou seja, quando você tem seca num lugar, você tem cheia no outro, então elas se complementam, essas bacias hidrográficas, devido ao tamanho continental do país. É um país muito grande, tem diversos rios com aproveitamentos hidráulicos, e então isso também permitiu que o Brasil investisse muito pesado na questão da hidráulica e desenvolvesse tecnologias de ponta, tecnologias assim muito à frente de outros países na construção dessas hidrelétricas. Então, vamos ver aqui como é que é o processo de geração de uma usina hidrelétrica. Como eu falei para vocês, esse curso ele é voltado bastante para a transmissão. Por que esse curso é voltado para a transmissão? Porque é a minha área, é a área do Quaraci. Mas não trabalhamos numa área que tenha muitas usinas hidrelétricas. Então, vocês vão ver muito pouco falar de usina hidrelétrica, mas não é porque não se fale muito na operação. Pelo contrário, se você for ao ONS, o ONS vai falar bastante de usinas hidrelétricas. Se você for na CEMIG, se você for à Light tem muitas usinas hidrelétricas. A CEMIG tem muitas usinas hidrelétricas. Furnas tem muitas usinas hidrelétricas, mas na área Rio, não. Na área Rio de Janeiro, Espírito Santo, ela tem funil. E ponto. Então, você não tem o estado do Rio, ele é um estado pequeno e que não tem um rio muito propício a aproveitamentos hidráulicos. É um rio pequeno, né, o Paraíba, e ele tem aproveitamentos, mas a maioria dos aproveitamentos estão com a Light. Bom, então vamos lá. Explicado isso, né, que a gente vai falar pouco de hidrelétrica, mas a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Então, como é que funciona uma hidrelétrica? Primeira coisa é o seguinte: como é que se constrói uma hidrelétrica? O cara vai lá, o especialista vai lá, ele procura um local onde tem canyon, ou seja, uma área onde você, na lateral do rio, você tem paredões de pedra e você tem um determinado ciclo ali,
capacidade hidráulica, queda, e ele faz toda essa análise e vê, ó, aqui a gente consegue represar esse cânion e criar um lago lá para trás. Vai criar um lago lá e eu monto uma represa aqui. Dessa represa, que é isso aqui, ó, tá vendo? A barragem, ela pode ser de materiais naturais, tipo pedra, concreto, pode ser argila com pedra. Então, tem vários tipos de barragem que são colocados, podem ser combinados, um trecho é de concreto, um trecho é de pedra com concreto ou argila. Então, é uma coisa que não é simples, né? É uma obra de engenharia bem complexa. Se vocês forem ver a usina de funil, se quiserem procurar na internet, procurem a usina de funil. A usina de funil é uma usina, uma barragem de concreto. Ela tem uma forma côncava para o lado de baixo, para a jusante da usina, que é a parte de baixo. Montante a parte de cima, jusante a parte de baixo. Então, ela é côncava assim para baixo, justamente para minimizar o peso da água no reservatório. Mas, nesse caso aqui, ela poderia ser de concreto, não tem problema, mas ela é uma barragem. Ela está bloqueando e aqui atrás tem um lago. Tem um lago. Desse lago, o que é feito aqui embaixo? Se coloca um canal. Canal onde é captado aqui a água e entra por um conduto forçado. Esse conduto forçado aqui, ele está mostrando um conduto forçado por baixo da barragem, mas nós vamos ver que muitos condutos forçados passam aqui por cima da barragem. E aí eu já vou mostrar o desenho para vocês. Mas para questões de entendimento, pensem assim, ó, eu tenho onde faz a captação aqui nesse canal. Aqui normalmente tem umas grades que protegem para não entrar nenhum tronco, nada, para não vir a amassar aqui a turbina. Então, ele entra aqui num compartimento onde é chamado de caracol, que vai ter um formato específico. Aqui ele está mostrando esses dois tamanhos aqui iguais, mas, na verdade, não é. Ele fecha um pouquinho de um lado. E aqui no meio fica a turbina. Então, na hora que essa água vem, entra nesse conduto forçado, ela passa por dentro da turbina e sai aqui para o canal de fuga e volta para o rio. Então, ela segue o fluxo do reservatório. O antigo fluxo do rio é feito aqui, ó, por dentro da usina hidrelétrica. Esse eixo aqui, que está acoplado à turbina, vai girar o rotor do gerador. E aqui você tem o estator, que com o rotor girando, ele vai induzir uma corrente elétrica, uma tensão aqui, que vai sair para um transformador, normalmente uma tensão baixa de 15 kV, 13,8 kV, e é elevada aqui para uma tensão de 345, 138, 500 kV, para entrar em uma subestação. E aqui é o que se chama casa de força, e você vai ter diversas máquinas, uma do ladinho da outra, aqui. Então, essa é um corte lateral, mas para lá você teria outras dentro dessa casa de força. A sala de controle pode ser anexa aqui ou pode ser até fora dessa casa de força. Normalmente é próxima, tem acesso fácil, beleza? Então, é assim que funciona basicamente uma usina hidrelétrica. Você tem energia armazenada aqui, e essa energia passando, fluindo por esse duto, em energia cinética, né? Você tem energia potencial aqui no reservatório, a energia que está estática ali, potencial. E aí você vai passar a ter, na hora que você abre a comporta, você tem uma energia cinética fluindo, e essa energia cinética ela é transferida para o rotor da máquina através da turbina, gerando energia elétrica. Bom, então olha lá. Você tem aqui o conduto forçado, e agora mostrando por cima,
da barragem. Está vendo aqui a barragem? Essa é a barragem, parte lá de cima de concreto. Aqui embaixo me parece que é pedra. Então, e aí você pode ter ali diversos materiais e ele está captando a água aqui em cima. Então, aqui funciona igual a cachoeira, tá vendo? Tem uma pressão aqui de cima, vai correr por aqui e lá embaixo estão as máquinas. A máquina está aqui. Se você chegar aqui na bordinha aqui, você vai ver a casa de máquinas ali embaixo. Casa de força, né? Da usina. Então, a água flui por esses condutos forçados, passa pela turbina e sai aqui embaixo no rio. Bom, e se o reservatório, pessoal, ele ficar muito cheio, choveu muito, esse reservatório ficou cheio de água, só para vocês entenderem antes o que eu tenho para falar. Eu tenho uma capacidade limitada de passar água pelos condutos forçados. Eu tenho um volume de água limitado. Se eu abrir todas as máquinas com toda a potência dela, eu chego num limite. E também eu tenho uma condição sistêmica que eu posso não ter condição de gerar, no máximo, aquelas máquinas. Então, eu posso não conseguir fluir com toda a água pelo conduto forçado. Só que aí choveu muito, a barragem está cheia, com risco de transbordar. O que é feito para resolver isso? Isso aí, o Daniel colocou no chat, através da abertura do vertedouro. Exatamente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Beatriz. Obrigado, porque eu não estou vendo, eu não vou conseguir ver o chat, pessoal. Tá? Vi aqui. É porque está longe, tá? Bom, obrigado, Daniel. Obrigado, Beatriz. Exatamente isso. Abertura do vertedouro. E o que é o vertedouro? Às vezes o pessoal que é leigo olha essa imagem e pensa que a partir disso aí está sendo gerada a energia. O vertedouro não tem essa função. A função do vertedouro é descarregar a água que está num reservatório para o rio que está lá embaixo. Então, a água está saindo daqui do reservatório para cá, para baixo, não está gerando 1 megawatt, está gerando nada de energia. Aí só está transferindo. É que nem se eu estivesse pegando combustível do meu tanque de gasolina e jogando para o tanque de gasolina do outro. Por quê? Porque para cá, para baixo, seguindo para cá, na sequência do rio, provavelmente vai ter um outro aproveitamento hidráulico, uma outra usina que vai receber essa água. Então, pode ter alguns motivos para eu abrir esse vertedouro. Antigamente, era bastante comum você ver a abertura de vertedouros. Não sei se antigamente se operava, tinha menos carga, provavelmente, também, né? Então, o consumo de energia era menor e você abria mais frequentemente os vertedouros. E também pelo regime de chuva. A gente tem visto aí que cada vez mais essa mudança climática tem reduzido o regime de chuvas. Então, hoje é bem raro você ver um vertedouro abrindo. Quando se abre um vertedouro, até tem comentário, o pessoal manda foto na empresa, abriu vertedouro de Furnas, abriu vertedouro de Mascarenhas, sempre tem um comentário, alguém mandando uma fotinho. Bom, então, essa é a função do vertedouro em uma usina hidrelétrica. Então, olha lá, a gente pode ver aqui, ó, olha aqui essa usina, ó, que eu falei, ó, essa parte aqui é pedra, essa parte aqui já é cascalho com argila, e essa parte aqui é concreto, que é a parte do vertedouro. Então, você vê que é uma obra bastante elaborada, bastante, assim, precisa de uma tecnologia muito boa, muita capacidade técnica para realizar uma obra dessa, porque é gigantesco. Se você olhar o tamanho disso aqui, uma pessoa aqui a gente nem veria de tão pequenininha que ela seria.
Então, é uma coisa muito grande. Então, desse lado, nós temos o vertedouro. Aqui, onde ficariam as máquinas. O conduto forçado, nesse caso, já passa por dentro aqui da rocha. Então, entra na máquina e sai aqui no canal de fuga. Sai aqui embaixo. E aí, as máquinas, aqui você tem os transformadores e aqui você tem as linhas que seguem para uma subestação que provavelmente está mais para cá e está fora da visão do desenho. Então, lá atrás você vê o lago e muitas vezes as pessoas pensam assim, o lago de uma usina. Se vocês derem um Google, procura assim, usina de Furnas, vocês vão ver que o lago de Furnas não é como as pessoas pensam, algo parecido com a Baía de Guanabara, apesar do pessoal fazer comparação de quantas baías de Guanabara tem no lago de Furnas, mas vocês vão ver que é um negócio que parece sei lá, uma artéria assim, saindo com vasos, são os bracinhos de rios que alimentam o reservatório, mas muito pouco tem daquilo que a gente imagina que é um reservatório, algo redondo. Não é, é algo bem, parecendo uma árvore, um galho, assim, uma coisa assim, tá? Então, quem tiver a curiosidade de ver, só botar lá no Google usina de Furnas que vocês vão ver como é que é o reservatório. Aqui você tem uma máquina de Itaipu, como eu falei para vocês, está vendo? Essa máquina aqui está fechada, e aqui vão outras máquinas. Então, vocês veem o tamanho dessa unidade geradora. Então, dá para imaginar a potência disso aqui, algo... Itaipu é tudo gigante, não sei se alguém já teve a oportunidade aqui de visitar Itaipu. Se tiver essa oportunidade, não deixem. Se for a Foz do Iguaçu, você tem condição, um passeio turístico visitar a usina de Itaipu, é muito legal, aprende bastante coisa, e vocês veem a magnitude disso aqui, algo muito grande, né? E aí, um detalhezinho aqui de uma unidade geradora com a turbina ali e o eixo. Então, você tem aqui embaixo, como eu falei, a turbina, e essa não é nem a turbina, depois eu vou falar das turbinas, mas não é uma turbina comumente usada, é usada mais a fio d'água, mas aqui serve de exemplo muito bem. Então, você tem o fluxo d'água e você tem as palhetas que controlam a entrada de água. Conforme elas abrem e fecham, elas controlam a entrada de água aqui, e essa água pesa em cima da turbina e faz com que ela gire, porque essas pás têm um formato que, quando a água pesa aqui, vai empurrar essa turbina para lá, vai fazer ela girar. Ela girando, ela gira o eixo e vai girar a máquina. E o rotor girando vai induzir tensão aqui no estator e aí vai aproveitar para como é que se diz? Para gerar energia elétrica. Bom, e é assim que se transforma a energia mecânica da água, do fluxo de água, pega essa energia mecânica do fluxo de água, essa energia cinética, e se transforma em energia elétrica. A unidade geradora nada mais é que um transformador de energia. Pega a energia de fluxo de água, uma energia cinética, e transforma em energia elétrica. A energia está sempre sendo transformada, ela não é criada, ela é sempre transformada. Ela saiu de uma energia mecânica para uma energia elétrica. Então, aqui, os tipos de turbina. Essa é a turbina, de longe, mais usada. Então, turbinas de fluxo. Fluxo de ação, fluxo de reação. Essas são de reação, essas são de ação. De novo, isso aqui não é a matéria de se aprofundar como operador de sistemas, mas é bom conhecer. Então, essa aqui é tipo Pelton, onde você vai ter um fluxo de água caindo aqui nessas pás aqui e fazendo girar essa turbina e fazendo girar o eixo. Aqui você tem a tipo Francis, onde ela fica nessa posição, ela está deitada aí, né?
Então, o peso da água passa aqui por dentro dessas aberturas aqui é aberto, tá? Então, a água sai de lá para cá através dessas aberturas. E essa aqui é tipo uma hélice de ventilador. A água pesa e faz ela girar, ela também fica em pé, ela está deitada aí. A água pesa e faz ela girar. Então, são as mais comuns. Pelton, Francis, que é a mais comum, e Kaplan. Bom, aqui ó, tem o exemplo de como a água age na turbina. Tá vendo? Essa aqui fica deitada assim, ó. A água bate aqui e gira. Parece aqueles moinhos antigos de filme. Essa aqui, a água entra aqui, ela fica dentro de um caracol e a água entra por essas paletas aqui e desce aqui por baixo, fazendo com que ela gire. E essa aqui é uma força axial que o peso da água faz com que a turbina gire. Ela vai pesar aqui e vai empurrar essa pá para lá conforme ela escorre aqui para baixo. Então, a turbina Pelton, deixa eu só voltar aqui, ó, só para vocês não se perderem, tá? Eu vou na mesma sequência lá. Pelton, Francis e Kaplan. Então, a Pelton é adequada para locais com grandes diferenças de altura e baixo fluxo de água. Por quê? Porque aquele jatinho ali, ó, tá vendo? Então, eu tenho pouca água, mas eu tenho muita altura. Por quê? Porque essa água vai sair com um jato muito forte e vai conseguir empurrar essa turbina. A Francis é utilizada em locais com diferença de altura média e fluxo de água entre 2 a 100 metros cúbicos por segundo. Então, normalmente é usado em usinas com reservatório. E a turbina Kaplan é apropriada para locais em que tem pequena diferença de altura, mas com grande variação de vazão. Então, ela é mais de 200 metros cúbicos por segundo. Ela é mais apropriada para usinas a fio d'água, com menos reservatório, mas que você tem um fluxo grande. Tá? Bom, deixa eu só exibir esse vídeo 9 aqui para vocês. Pessoal, alguma dúvida até agora? Ou está tranquilo? Por enquanto não, tá tranquilo. Beleza. Vocês não estão ouvindo o vídeo, né? Não, não. Nossa. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou perder tempo, porque ele está rodando aqui. Eu não vou perder tempo. Quando for a aula presencial, vou mostrar para vocês esse vídeo, tá? Me cobrem lá, eu mostro para vocês. Eu já imaginei que ele não ia rodar aqui o som. Bom, então, aí eu mostro esse vídeo da usina hidrelétrica. Usinas termoelétricas. Basicamente, a ideia, aí você vai falar assim, tem nada a ver. Tem a ver sim, a ideia é a mesma. É um fluxo de água girando uma turbina, no caso aqui é água, mas em outro estado de vapor. Mas é água. Mas é um fluxo de água girando uma turbina e gerando energia elétrica. Então, não é que a usina termoelétrica, a carvão, ou a gás, óleo, ou usina nuclear não tenha nada a ver com a usina hidrelétrica. Ela também é hidrelétrica. Por quê? Porque ela usa água. Mesmo a térmica, ela está usando água ali para gerar. Obviamente, eu não estou falando isso que ela é uma usina hidrelétrica, tá? Não vou falar que o Sandro falou que é térmica hidrelétrica, não. Mas eu estou falando o conceito que faz o funcionamento, a transformação, ela está transformando energia do fluxo da água, nesse caso, em forma de vapor, em energia elétrica. Lá na usina hidrelétrica, você tem um fluxo de água no estado líquido, que faz a turbina girar e transforma essa energia mecânica em energia elétrica. Só um minutinho, por favor. Bom, então a termoelétrica gera energia elétrica através da queima de combustível fóssil.
Por que que precisa de uma queima de combustível fóssil? Ou óleo, ou gás, ou carvão? Porque eu preciso aquecer a água, justamente para gerar o vapor que vai fazer com que a turbina gire. Então, o combustível é queimado em uma caldeira. Aqui é a caldeira. Ó. Eu posso ter ali dentro gás, posso ter um pó de carvão, posso ter óleo espirrando lá dentro, igual carro, jogando óleo ali, fazendo uma nuvem de óleo ali, queimando aquilo ali e aquecendo a caldeira e gerando calor ali. Então, ó, é transferido para a água. Aqui, ó, eu aqueço aqui na caldeira e aqui começa a aquecer a água, que circula para dentro de tubos formando vapor. Então, aqui, quando ela começa a aquecer, ela vai virando vapor e vai para esse duto de vapor com alta pressão. E aciona turbinas que geram energia mecânica, que, por sua vez, acionam geradores que produzem energia elétrica. Então, olha lá, esquentei a água virou vapor, veio pelo duto, entrou aqui na turbina, fez essa turbina girar, desceu aqui no condensador. O que o condensador faz? Ó, uma água fria aqui, ó, fonte de água. Ele busca isso aqui no rio, ou uma água do mar, uma água fria que vai ficar circulando aqui dentro, ó, num outro sistema, que não tem nada a ver com esse sistema aqui. Esse aqui é um sistema fechado, ó, ele faz isso aqui, ó, ok? Passa aqui por trás, ó, cai aqui e continua. Esse é um sistema. Esse aqui é outro, ó, que vem por aqui e faz esse caminho aqui, ou por aqui, tá? Então, isso aqui está servindo para quê? Para o vapor entrar em contato com a superfície fria e transformar o vapor em quê? Transforma a água em estado líquido de novo. Ela se condensa, o vapor condensa e cai aqui embaixo no condensador, voltando para esse sistema, sendo bombeada aqui de novo para a caldeira e fica circulando o tempo inteiro aqui. Aqui, o que está acontecendo? Está entrando combustível, que pode ser óleo, carvão, como eu falei, queimando, e o vapor gerado aqui sai aqui pela chaminé. Aqui tem um filtro, mas que mesmo assim ainda polui alguma coisa, pelo menos sai CO2 para caramba. E como é que se diz? Esse é o sistema, tá? Eu aqueço com combustível, tenho um circuito fechado de água quente, um circuito fechado de água fria, que faz a condensação e permite o fluxo contínuo disso aqui. Aqui tem o gerador, que é acionado por esse eixo, gera energia elétrica, de novo entra no transformador e sai para uma linha de transmissão. Tudo bem parecido com a usina hidrelétrica, se vocês pensarem na lógica, transformando energia mecânica de um fluxo de água em energia elétrica. De novo, quem gira a turbina é a água, só que aqui como vapor. E aqui está um exemplo de uma turbina a vapor. Ela é feita de forma a aproveitar diversas pressões, e aí eu não vou explicar muito isso aqui, porque eu não sou muito especialista, mas ela tem esse formato aqui, porque aqui no meio você tem mais pressão, e aqui a pressão vai diminuindo. Então, por isso essas hastes aqui são maiores, e o vapor vai passando no meiozinho dessas hastes aqui. Lá embaixo é o condensador. Ele vai entrar aqui, aqui é o eixo, tá vendo? O vapor entra aqui por cima e sai lá por baixo no condensador. E é assim que funciona essa turbina. E aqui é um exemplo de uma turbina a gás, que é similar a uma turbina de avião. Então, ela tem essa configuração, só que aí você tem uma admissão de combustível nela aqui. Esse combustível
faz, como é que se diz? Faz esse processo de girar a turbina. A explosão aqui faz esse processo, tá? Aqui tem uma parte de exaustão dos gases, e você comprime de novo a turbina aqui e sai para o eixo da máquina aqui. Então, é mais ou menos a mesma coisa, só que com gás, ok? Faz girar o eixo. Bom, vamos ver aqui a diferença das duas, tá? A turbina a vapor é a mais comum nas usinas térmicas. A turbina a vapor utiliza vapor de alta pressão e alta temperatura gerado a partir da queima de combustível para girar as pás da turbina. A energia cinética resultante é, então, convertida em energia mecânica, que é utilizada para gerar um gerador que gera eletricidade. Então, foi o que nós falamos. A turbina a gás, também conhecida como turbina de combustão, é uma turbina que utiliza gases de combustão em alta temperatura produzidos pela queima de combustível para gerar as pás da turbina. Então, aí está a diferença das duas. Como eu falei lá primeiro, se parece com a hidráulica nesse sentido que é a água que faz. Aqui já é a explosão do gás que faz girar a turbina. Então, assim como na turbina a vapor, a energia cinética é convertida em energia mecânica e, posteriormente, em eletricidade através do gerador. Então, essa é basicamente a ideia de diferença entre as duas turbinas. Essas turbinas aqui, elas foram... Muitas usinas entraram aqui, principalmente na área Rio, na época lá do apagão lá de 2000, que são usinas construídas muito rapidamente, com essas turbininhas e que não precisam de estruturas muito grandes para fazer elas funcionarem, essas turbinas a gás, tá? Também não vou exibir o 9 e 10 na próxima aula. E quanto à usina nuclear, pessoal, como é que ela funciona? Ela também é uma usina térmica. Eu falei um pouquinho antes lá, dei a dica antes. Quem se arrisca aí? É igual? A usina nuclear funciona igual uma térmica, muda alguma coisa? Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Fala, Gustavo. Pelo que eu lembro, a usina térmica também funciona com o mesmo princípio. Ela esquenta a água que passa pela troca de... Isso aí que o Daniel falou, pela troca de calor de uma água esquentada Esqueci o negócio. Aí ela esquenta a água e a água vai girar e vai produzir energia. Beleza. Isso mesmo. É o mesmo sistema, tá? É o mesmo sistema da usina termoelétrica a gás, a carvão, a óleo. É a mesma, só muda o combustível. E, obviamente, é uma usina mais elaborada, que precisa de mais segurança, mas a ideia é a mesma. Você vai ter, se você pegar a térmica lá em cima, ó, você vai ter aqui uma caldeira, tá vendo? Onde é produzido calor. Aqui, na nuclear, você vai ter um reator. Só que o reator, ele vai fazer a mesma função lá da caldeira. Você vai ter um sistema semelhante ao que a gente tinha lá. Sabe essa partezinha aqui, ó? Isso aqui, essa bolinha aqui, isso aqui, é exatamente isso aqui. Exatamente aqui. É o vaso de contenção em aço. Então, isso aqui, ó, concreto, aço, protegendo essa parte do reator. Aqui é que mora o perigo da usina nuclear. Mais especificamente aqui, onde você tem essas barras de combustível e barras de controle, que você vai inserindo ali e controlando as barras de boro. Desculpa se eu não sei explicar com maiores detalhes a usina nuclear, né? Tem gente que com certeza tem muito mais capacidade de fazer essa explicação que eu,
mas a ideia eu vou passar para vocês. Então, tem essas barras de boro que fazem o controle da temperatura, da reação nuclear. Então, ela fica ali fazendo esse controle da temperatura do reator. Então, aqui vai ocorrendo a reação nuclear e gerando calor. Ao gerar calor, esse calor vai circular por aqui. Essa água quente, ela vai circular por aqui por conta dessa bomba. Vai sendo bombeado, ó. Vai circular aqui água quente. E vai para onde? Para esse outro compartimento aqui, que é o gerador de vapor. Então, a água quente passa aqui, ó, 350 graus, pressurizada. Obviamente, a água só pode chegar a 350 graus por conta da pressão. É a pressão que faz com que ela suba a uma temperatura tão grande, porque a água no ambiente ela só chega ali aos 100 graus e ela vira vapor, né? Evapora, mas ali ela fica numa temperatura muito maior, 350 graus, e essa temperatura que está aqui passa para o gerador de vapor. Aquece essa água que está aqui e vira vapor, vem para cá para a turbina de novo, cai para dentro do condensador, que aproveita água do rio ou do mar, circula num sistema e vai para a torre de resfriamento, circula aqui e volta para o mar, tá? Então, esse circuito aqui, ele capta, é um circuito aberto. Quem for lá em Angra, tem uma praia onde a água é muito quente. Você não pode nadar lá, mas você pode chegar de barco ali perto, o cara chega de barco, você coloca o pé na água ali, você vai ver água quentinha. Tem risco de sair de lá com um monte de ferida nuclear, virar um zumbi? Não, não há risco nenhum. Por quê? Porque esse circuito hidráulico aqui não tem nada a ver com esse circuito e não tem nada a ver com esse circuito. Então, aqui, ó, é que você tem radiação. Aqui você já não tem radiação, muito menos aqui. Então, essa água que circula aqui, ela não tem qualquer radiação. Mas, ao girar a turbina, ela gira o gerador e produz energia elétrica. Então, uma usina nuclear nada mais é que uma usina térmica com um nome diferente. Ela faz a mesma coisa e, ao invés de caldeira, ela tem um reator nuclear. Mas a ideia é a mesma: aquecer a água, gerar vapor e girar turbina a vapor. Então, ó, o reator nuclear regula a fissão nuclear para gerar energia elétrica. Sua tecnologia controla a reação, evitando explosões, e utiliza calor para mover a turbina conectada ao gerador, fornecendo eletricidade. O uso seguro é crucial, com protocolos rigorosos de segurança e gerenciamento de resíduos radioativos. Quem tiver a oportunidade também de visitar Angra, também é uma visita muito legal. Você vê uma usina nuclear, não é uma coisa fácil, né, no país, porque só tem em Angra, no Brasil inteiro só tem em Angra. Então, é um jeito de ter acesso a uma tecnologia que é bem diferente, bastante, assim, não vou dizer moderna, né, em comparação a outras subestações, é algo bastante elaborado, é antiga, né, uma tecnologia antiga, mas, ao mesmo tempo, é bem legal de você ver. Usinas eólicas. Então, hoje, o parque eólico aí, eu nem arrisco dizer quantos megawatts ele está gerando aí, mas é algo hoje bastante significativo para o país. Então, é algo que provavelmente não tem mais volta, o investimento foi muito grande nisso, é muito grande nisso. Então, eu acho que hoje já está consolidado essa parte de energia eólica que aproveita a força do vento para girar. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma porta, aqui seria a altura mais ou menos de uma pessoa. Olha o tamanho dessa pá. É uma coisa assim monstruosa, né? Muito grande. Então, lá em cima fica o gerador e aqui você vai girando e gerando
energia elétrica. Então, ó, uma usina eólica é composta por aerogeradores que captam o vento por meio de suas pás e transformam a energia cinética em elétrica através do gerador. O rotor conecta as pás ao gerador e os sistemas de controle de direção ajustam automaticamente a posição das pás para aproveitar a direção e velocidade do vento. Então, aqui pode mudar de posição para aproveitar melhor o vento. A eletricidade produzida é enviada diretamente para a rede elétrica e distribuída aos consumidores através das linhas de transmissão. Também vou exibir esse vídeo lá junto, 9, 10 e 11. Usina fotovoltaica é uma instalação que converte luz solar em energia elétrica por meio de painéis solares. O processo envolve captação da luz solar pelos painéis, conversão de energia elétrica, corrente contínua para corrente alternada e a transformação da voltagem para adequação à rede elétrica e a distribuição da eletricidade gerada aos consumidores. O sistema é limpo, renovável e não emite gases poluentes, tornando-se uma fonte de energia sustentável. Pessoal, as pessoas têm muito, e é justo, é legal, tem muito, assim, muitos defensores, e eu também acho que é importante ter energias renováveis nesse sentido, energias fotovoltaicas, energia eólica. Contudo, um país não pode ser alimentado única e exclusivamente desse tipo de energia. Não um país do tamanho do Brasil, pelo menos. Um sistema elétrico, ele tem limite para esse tipo de geração. Esse tipo de geração pode gerar instabilidades ao sistema, visto que eles não têm a frequência, não geram na mesma frequência do sistema. Então, eles têm que ter equipamentos eletrônicos que ajustam essa frequência para eles se conectarem ao sistema elétrico. E isso faz com que você, mas que você deixe o sistema um pouco mais frágil se você tiver uma quantidade muito grande de energia sendo gerada por esse tipo de equipamento. Então, por isso é que eu, particularmente, eu não vejo com bons olhos quando o pessoal quer colocar essas usinas fotovoltaicas que, por exemplo, eu tenho um endereço em um determinado local, um supermercado. Eu tenho um supermercado aqui no Rio de Janeiro. E aí eu monto uma fazenda com um monte de painel desse aí lá em Teresópolis. E eu conecto ela no sistema e compenso a minha energia por esse tipo de artifício. A lei hoje permite fazer isso. Então, eu aqui, é como se eu estivesse gerando a minha energia aqui no meu mercado no Rio de Janeiro, mas ela está sendo gerada lá em Teresópolis. Qual o problema disso? Primeiro, quando você começa a fazer isso, cada casa que você vê com esse tipo de painel, cada indústria que você vê com esse tipo de painel, isso já tem, se eu não me engano, no país, uma Itaipu desses painéisinhos descentralizados. Quando foi um tempo atrás aí, o pessoal estava falando do tal do imposto do sol, que queriam cobrar. Na verdade, inventaram isso aí, mais uma das invenções aí de internet, né? Imposto do sol, que as pessoas seriam cobradas pelo uso do sol porque estavam taxando esse tipo de energia. Não se trata disso. O imposto seria pelo uso da rede. Essa usina ele precisa se conectar a uma rede, e essa rede precisa ser remunerada. Aí o cara não quer remunerar a rede, ele quer conectar ali, gerar a energia dele para a rede, entregar lá no mercado dele, assim, não entrega no mercado dele, mas compensa, né? Outros consomem aquela energia, e ele não quer pagar nada pela rede. Então, quando ficou esse zoom aí, esses caras queriam fazer, sabe o quê? Eles combinaram pelas redes sociais de desligar os seus painéis. O ONS chegou a se preparar para que isso acontecesse. Não aconteceu, mas teve essa situação. Então, você imagine você ficar com esse tipo de geração sem controle por parte do ONS. É uma situação, assim, meio estranha. Eu acho que em algum momento isso vai passar a ser controlado ou limitado, não sei.
Em algum momento isso vai começar a acontecer. Vídeo 12 também, 9, 10, 11, 12. Barramentos, pessoal, essa aqui é uma das partes que eu mais gosto de falar. A gente já está acabando, tá? Só um minutinho, por favor, que alguém pode ter me falado alguma coisa aqui. Alguma pergunta, pessoal? Até agora ou não? E agora eu estou tranquilo. Bom, barramentos, pessoal. O que é o barramento? O barramento nada mais é que a estrutura elétrica que permite a conexão de todos os equipamentos. Ele é a espinha dorsal da subestação. Então, os equipamentos, eles são conectados nos barramentos. E quando eu falo barramento, dá a ideia de que é algo sempre rígido, fixo, a barra. Mas nem sempre é assim. Se vocês olharem aqui, ó, aqui pode ser considerado um tipo de barramento, ó, passando aqui em cima. Tá vendo? Aqui é um barramento rígido. Aqui é um barramento rígido. Aqui é um barramento rígido. Mas aqui, ele já é um barramento flexível. Então, o barramento, ele pode ser um cabo. Pode ser um cabo. Lá no teu desenho, ele vai estar representado como uma barrinha com uma cor, que vai indicar qual a classe de tensão daquele barramento. Mas você não vai saber se ele é rígido, se ele é flexível, ou se ele tem parte rígida ou tem parte flexível. Então, vocês têm que ter essa noção de que existe barramento rígido e barramento flexível. Na prática operacional, no dia a dia, pouco vai importar a vocês. Contudo, na hora que tem algum problema, isso pode fazer alguma diferença para vocês. Porque, por exemplo, o barramento fixo, ele tem menor chance de uma avaria. Contudo, se você tiver um desnível, e isso não é muito incomum, por exemplo, se o solo aqui não foi bem compactado e você tem um desnível, pode ser inviável você ter um tipo de barramento desse, ou você pode ter até uma falha por conta disso aqui, desse desnível. Bom, que vai gerar uma pressão mecânica ali, uma força mecânica nesse barramento rígido, coisa que não aconteceria no flexível. Tinha uma subestação que ela tinha barramento rígido, em um determinado trecho, ela tinha conexões de cabos, conectando os dois barramentos. Por quê? Justamente porque ela foi construída em cima de um lixão, ela estava cedendo de um dos lados. Então, você não poderia ter uma conexão. Ficou como se fossem dois trechos de barramento, mas conectado por esse cabo. Então, ali fez tipo uma compensação com barramento flexível. Então, barramentos são conjuntos de condutores ou barras condutoras. Normalmente, isso aqui são tubos ocos, tá? De alguma liga metálica. Condutores que interligam os equipamentos e dispositivos elétricos presentes na subestação. Os barramentos são uma espécie de tronco condutor que permite a distribuição e transferência de energia elétrica entre os transformadores, disjuntores, relés, chaves seccionadoras e outros componentes da subestação. Aqui relés, mas não diretamente, né? Ele não vai estar diretamente, vai estar representando, pegando uma imagem do que passa lá, mas por isso está o relé, mas não diretamente. Tá? Então, ele é uma espinha dorsal, ó. Isso tem a conexão aqui dos equipamentos, transformador, disjuntor, e assim ele vai conectando os equipamentos. Aqui é um pórtico, ó, tá vendo? Onde chegam os cabos que estão vindo de algum lugar, conectam no pórtico através de uma cadeia de isoladores e descem aqui para conectar no barramento. Tá vendo? Uma pingada para conectar no barramento. E aí sim, agora a gente está começando, pessoal, a entrar no que vai ser a manobra, que vai ser a gente começar a entender como manobrar. A base vai ser o entendimento
2 tipos de barramento. Nós vamos apresentar aqui os principais tipos de barramento. Vamos fazer aqui um ensaio aqui de algumas situações para vocês entenderem a diferença desses barramentos. Esse tipo de barramento é um tipo de barramento mais simples, onde você tem um barramento de transferência, onde você tem 2 barras. Uma que dá o nome barra de inspeção, a outra barra de operação. Pode ter outro nome aqui. Alguém pode dar barra reserva, algum nome que não seja barra de inspeção. Mas a barra de operação normalmente se chama barra de operação. E todos os equipamentos nesse tipo de barramento operam conectados à barra de operação, ficando essa barra aqui conectada por um disjuntor, que você pode chamar ele de disjuntor de amarre, tie, qualquer nome que seja dado. Em Furnas, o pessoal chama de disjuntor de amarre, faz a conexão da barra de operação com a barra de inspeção, ficando essa barra somente... Tem corrente passando nessa barra aqui agora, pessoal? Alguém quer arriscar aí? Corrente não, tem tensão. Beleza, Rodrigo. Perfeito. Só tem tensão ali na barra. E nessa barra aqui? Tem corrente? Apenas na de operação. Apenas na de operação. Nessa barra aqui, então, vai ter corrente. Teoricamente, se essas linhas estiverem ligadas, né, você vai, vamos supor aqui, atribuir um sentido da corrente que está vindo por aqui, chega aqui, não passa para cá, porque a seccionadora está aberta, passa por aqui, vem aqui na barra e circula e sai por aqui. Estou atribuindo um sentido para essa corrente. Então, a barra de operação, sim, vai ter corrente. Vai ter corrente no disjuntor de amarre, pessoal? Aqui nesse esquema que eu falei? Sim. Oi? Lucas, vai? Eu acho que sim. Não. Quem acha que não? Rodrigo acha que não. Alguém mais quer falar? Não vai ter corrente, pessoal. Por quê? Porque aqui, ó, você não está conectado a nada. Nessa barra só tem tensão. Esse disjuntor está colocando tensão aqui. Aqui tem tensão, porque esse disjuntor está fechado e conectando a esse barramento. Mas a corrente, efetivamente, ela só existe nesse circuito que eu estou fazendo aqui, ó. Só aqui. Nem nesse trecho aqui tem corrente, apesar de estar no barramento. Só vai ter... Porque eu estou falando uma subestação muito simples, obviamente. Mas, eletricamente, só existe corrente nesse trecho aqui. Não existe corrente nem aqui. Nem aqui. Aqui só existe tensão. Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu ver isso? Isso é importante, tá? Isso é importante, esse entendimento. Aqui, ó, é seccionadora aberta. Aqui não passa nada. Não passa tensão, não tem tensão, não tem corrente. Tem tensão do lado de cá. Do lado de cá também tem tensão. Mas não existe fluxo de corrente aqui, porque ela está aberta. Aqui as seccionadoras estão fechadas. E esses disjuntores estão fechados. Eu represento disjuntor fechado com esse quadradinho vermelho e seccionadora fechada com essa tracinho vermelho e seccionadora aberta com esse tracinho verde. Bom, aqui, pessoal... Foi uma condição que eu falei lá atrás para vocês do bypass. Do bypass. Então, eu tive um problema nesse disjuntor. Na hora que eu tenho problema nesse disjuntor, eu posso isolar esse disjuntor. Nós não vamos ver aqui a manobra desse disjuntor agora. Mas entendam que eu consigo chegar nessa situação com as isoladoras do disjuntor abertas. Então, ele está isolado. Somente a seccionadora aberta isola o disjuntor, pessoal? Ou tem que ter mais alguma coisa? Não, tem que ter a seccionadora e o disjuntor. Então, mas só a seccionadora, ela garante que eu posso trabalhar?
Eu abrindo a seccionadora, eu posso trabalhar? Pode. Posso? Quem acha que eu posso trabalhar? Quem acha que eu não posso? Mais alguém aí? Pelo menos mais um aí. O que acha? Professor, eu também acho que tem que ter as medidas de segurança, né? De bater o cartão, travar. Mas eu não sei Isso. se. Ah, tá. Então. Beleza, Gustavo. Obrigado aí, Rodrigo. Obrigado, Gustavo. É isso mesmo. Eu preciso ter a seccionadora. Lembre-se sempre disso. É uma coisa que eu vou falar várias vezes, mas tentem lembrar de agora. Ponto de isolação, na maioria das vezes, tem outros pontos de isolação, tá? Tem outras formas, mas basicamente é seccionadora aberta, bloqueada. O que é bloqueio? É eu botar um cadeado, é eu botar uma trava, é eu fechar com uma chave, algo que impeça o movimento mecânico da seccionadora e que ninguém possa desfazer esse bloqueio sem o operador. O operador garante aquele movimento, que aquele movimento não vai ser feito. Então, o bloqueio é por responsabilidade do operador e ninguém vai chegar ali e desfazer aquilo ali. E, no final, o que ele faz? Ele coloca um cartão de segurança dizendo que aquele equipamento não pode ser tocado, manobrado ou trabalhado. Então, isso é uma isolação. É você ter um ponto onde eu tenho bloqueio aberto, basicamente, tá, pessoal? Existem outras formas de isolar, mas eu estou falando do geral. O geral é isso. Vamos falar dessas outras formas. Mas, em geral, o básico é eu tenho que ter uma seccionadora aberta bloqueada com cartão de segurança. Posso usar um disjuntor para isolar? Nesse caso aqui não teria condição, mas se eu tivesse um disjuntor de nicho em alguma outra situação, eu posso usar um disjuntor que sai do nicho, mas também não vou falar disso agora. Vamos concentrar aqui. Então, tem essas seccionadoras abertas, bloqueadas com cartão de segurança e posso trabalhar nesse disjuntor. Mas e aí? Essa linha aqui, teoricamente, se eu isolo esse disjuntor e não manobro, não faço essa manobra que eu fiz aqui, essa linha ficaria desligada, porque eu deixaria com esse disjuntor aqui isolado, eu não teria o caminho elétrico aqui, visto que essa seccionadora estaria aberta. Então, não vou entrar no detalhe da manobra, mas eu faria um bypass desse disjuntor, que seria essa configuração. Agora, qual o caminho da corrente? Eu estou entrando aqui, atribuindo o mesmo sentido. Venho para cá, sigo por aqui, vou descer pelo barramento. Agora, eu não entro aqui, a corrente não entra, porque a seccionadora está aberta. Segue mais à frente, opa, vai pelo disjuntor de amarre, atravessa, entra no barramento e vai seguir por aqui, ó. E vai sair da subestação. Então, quem está protegendo agora essa linha é este disjuntor. A proteção deste disjuntor foi passada para este disjuntor. Se eu tiver uma falha nessa linha, quem vai abrir é esse disjuntor, isolando essa linha através do desligamento da barra. Entenderam o funcionamento desse barramento? Esse é o barramento mais simples que nós temos. Mais simples que isso é só sem barra de inspeção, mas aí no sistema de potência a gente não tem esse tipo de situação. O mínimo é isso aqui, que se espera. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até agora? A gente vai encerrar aqui agora, tá? Não, senhor. Tudo tranquilo? Tá bom. Tem alguma pergunta aí para fazer ou está tudo certinho? Sandra, eu queria fazer uma pergunta, por favor. Pode falar, Beatriz. É relacionado a esse último caso que você falou. Então, olhando para essa configuração que você estava falando, relacionada ao disjuntor de amarre e tudo isso, eu queria saber se a primeira linha ali também tiver, sei lá, a gente está fazendo trabalho no disjuntor e ela também passamos para a barra de inspeção, né? Se acontecer uma falha na segunda, e aí o disjuntor de amarre atuar, né, a proteção atuar, a de cima ela também vai cair? Essa é a minha pergunta. Então, excelente pergunta, Beatriz. Parabéns pela pergunta. Excelente mesmo. Estou vendo que você está entendendo. Se eu tiver... Vou explicar e vou acrescentar alguma coisa, tá?
Se eu tiver uma falha nessa linha e esse disjuntor aqui abrir, o que vai acontecer com a corrente que está passando aqui? Vai continuar? O que você acha, Beatriz? Ele abriu. Eu sei que foi essa pergunta que você me fez, mas estou só tentando fazer você pensar um pouquinho. Aqui tem um fluxo de corrente, não tem? Ela está vindo aqui, desceu, veio para cá, desceu, veio, subiu e continuou. Se eu abro aqui, aqui ainda vai continuar com corrente? Sim. Então, na minha opinião, sim. Está indo para onde a corrente? A corrente é igual um fluxo de água. Também não falem que eu falei essa besteira, não, tá? Mas é só ilustrativamente. Fala, Beatriz, desculpa. Então, nessa configuração que a gente está vendo, para mim, a tensão ela está indo aqui para a barra de pressão, né? Tensão. E a corrente? A corrente, ela só está na linha, né? Então, ela está passando aqui agora. Ó, vamos do jeito que está aqui. Ela veio, o fluxo, seguiu aqui, ó. Está fluindo lá para o outro circuito. Vocês estão conseguindo ver o mouse? Sim. Sim. Tá. Se eu abro aqui, vai ter fluxo de corrente aqui passando? Aqui, eu abri esse disjuntor, tá verdinho aqui aberto. Vai passar corrente aqui? Não passa nada. Não passa nada, porque o circuito está aberto. Isso, o circuito está aberto. Vai ter corrente aqui? Sim. Sim. Está indo para onde a corrente? Para a primeira linha. Por onde? Olha só, pessoal. Para eu ter uma corrente fluindo, eu preciso que ela vá de um lugar para o outro. Vamos botar aqui, ó. Aqui eu tenho uma... Estão conseguindo ver onde o mouse está? Sim, nesse caso, da linha para baixo. Pelo barramento, né, no caso. A tensão corre? Deixa eu colocar esse exemplo aqui, vamos ver se fica mais claro. Eu tenho uma unidade geradora aqui, está gerando energia elétrica. Aqui eu tenho uma carga consumindo. Pensa na casa de vocês, Você tem o quadro lá da cozinha, lá na cozinha tem os disjuntores. E aqui eu vou representar como uma unidade geradora. Aí os disjuntores estão funcionando e a lâmpada do teu quarto está acesa, beleza? E aí, aqui é o interruptor da tua casa, do teu quarto. Eu estou gerando aqui. Está vindo corrente. Beleza? Tá iluminando lá a tua lâmpada lá do teu quarto. Você veio no disjuntor, no interruptor, e abriu o interruptor, desligou o interruptor. O que acontece com a lâmpada? Ela apaga. Ela apaga. Está passando corrente na lâmpada? Não. Está passando corrente aqui lá na cozinha, no circuito que está indo para o teu quarto? Sim. Sim. Não? Não. Não, pessoal. Porque não tem fluxo de corrente. Isso. Isso, o termo é esse. O termo foi bom, Lucas. O fluxo da corrente. Você deu exemplo. Fluxo. Mas você deu exemplo de duas cargas aí, não foi? Não. Quarto e cozinha? Não, a cozinha é onde eu tenho quadro de medição lá. O quadro onde ficam os disjuntores, tá? Ok. Eu tenho um disjuntor. Aqui, ó. Só um disjuntor. Beleza? Esquece o quadro. Vamos fixar em um disjuntor. Aí está um disjuntor aqui. Ele está garantindo a minha energia para cá. A tensão. Beleza? Ele está colocando tensão aqui no barramento. Lá no meu quarto, eu liguei o meu interruptor. Ele alimentou a lâmpada do meu quarto. Se eu desligo o interruptor do meu quarto, vai passar corrente por aqui? Não, corrente não, mas você só vai ter tensão. Isso, Rodrigo, beleza. Isso, chegamos no ponto aí. Todo mundo viu isso que o Rodrigo viu? Ou alguém tem dúvida? Beatriz, conseguiu ver? Perfeito. Beleza. É como se pode dar o exemplo dos dois lados do interruptor. Um é a volta da lâmpada, que é o retorno, e, no caso, tem a fase chegando em um dos lados do disjuntor. No caso do interruptor. Mais ou menos isso. Agora eu vou tentar dar o exemplo
como uma fonte. Aqui é uma fonte, é uma máquina. Está gerando aqui, tem uma fonte. Eu vou representar com a máquina, mas pode ser uma outra subestação. E eu tenho um fluxo que está entrando aqui nessa subestação e saindo aqui nessa linha dessa subestação. Se eu abro esse disjuntor, eu continuo com tensão no barramento, mas não tenho mais corrente, porque eu não estou seguindo aqui o circuito. A corrente, ela depende de ter um fluxo de uma fonte para uma carga. Se eu interrompo o circuito entre a fonte e a carga, eu não tenho corrente. Eu posso ter tensão até o ponto de interrupção, mas eu não vou ter a corrente. Bom, e aí, eu não sei se a Beatriz falou isso, eu já vou encerrar, tá? Se eu tiver uma falha aqui agora, eu estou nessa situação, ó, eu estou com essa linha alimentando e esse disjuntor daqui está bypassado por esse disjuntor. Se eu tiver uma falha aqui nesse outro disjuntor, nessa configuração, eu consigo resolver ou essa subestação está imprestável? Se esse disjuntor aqui também falhar, tá? Oi, Beatriz. Eu acredito que você consegue resolver, sim. Você consegue energizar a linha que caiu de outra forma. Então, mas eu já estou usando esse disjuntor para proteger essa linha aqui. Eu tenho outro disjuntor para substituir esse? Não. Não tenho. Eu não tenho, porque esse aqui já está com a proteção desse. Ele não pode ficar com a proteção desse. Eu não posso fechar, salvo alguma situação que também eu vou explicar, que é um arranjo, tá? Mas aí é outra coisa. Eu não posso colocar as duas linhas neste barramento. Por quê? Porque eu estou pegando aqui, ó, e estou colocando, fazendo um linhão aqui, ó. Ela está entrando e saindo da subestação sem qualquer disjuntor protegendo essas duas linhas nessa subestação. Eu sei, pessoal, que é um pouco difícil de vocês conseguirem ver isso de primeira, mas a gente vai chegar ao final do curso com vocês dando show nisso aqui, dando aula disso aqui. A gente vai fazer exercícios, vocês vão pensar, mas eu estou colocando para vocês o que é a visão do operador de sistemas quando se fala de manobras em subestações. O operador ele funciona da seguinte forma: deu falha aqui, onde eu isolo? Como é que eu isolo? Para garantir o trabalho do cara. Deu falha no disjuntor, como é que eu manobro? Esse é o pensamento que o operador de sistemas vai ter nesse momento aqui para uma isolação na subestação. Beleza? Pessoal, passamos um pouquinho aí do horário. Passamos não, né? A gente chegou aqui em cima do horário. Eu não gosto de passar do horário. Vou parar aqui a gravação, tá?